Você já teve aquela história que por mais que as pessoas não conhecessem, você acha simplesmente fantástica? Aquela série ou filme que te toca de uma forma que chega a ser difícil de explicar? Essa é a sensação que eu sinto com relação a Satoshi Kon. Um diretor que por mais que não seja o mais lembrado, é talvez o diretor japonês mais influente do início do século XXI. Com Cisne Negro e A Origem tendo muitas, digamos, inspirações na obra desse diretor. Aliás, ponto polêmico já logo no início. Paprika é muito mais filme que A Origem. Pronto. Falei, tô leve. Hate ao Nolan à parte, eu sempre quis falar sobre o Kon em algum momento, mas eu não fazia ideia de por onde começar. Paprika, Millennium Actress, o queridinho Perfect Blue, vulgo Shinoko que deu certo, até mesmo o mangá Opus veio na minha mente de analisar, porém eu sempre deixava pra depois. Mas então chegou o Natal, aquela época onde você se enche de dívida pra se presentear e reflete sobre tudo que você disse que faria esse ano, mas acabou não fazendo simplesmente porque não quis. Aí eu lembrei do Satoshi Kon que tinha um filme de Natal curioso. Tokyo Godfathers é uma história completamente diferente dos outros filmes do Kon, sendo muito mais simples entre aspas, o que não é ruim de forma alguma. É melhor um filme simples, que faz bem o que se propõe, do que um filme prepotente, que se acha muito espertinho, mas que na verdade é um grande porre. De fato, Tokyo Godfathers não tem um debate sobre identidade, nem é tão fantasioso ou fantástico como os outros filmes do diretor. Ainda assim é um filme muito único e divertido do seu próprio jeito. Logo no início do filme já vemos que ele vai mostrar uma face do Japão que nós não vemos com tanta frequência. Vários moradores de rua assistindo um musical sobre o nascimento de Cristo, sendo que a maioria deles só tá lá por causa da comida, só tá lá por causa da boia. Venha tocar nos meus órgãos genitais. O Satoshi Kon desde sempre tinha esse quê mais realista, ainda que bastante puxado na fantasia. Por mais que as histórias falassem de sonhos e alucinações, o mundo base ainda era o mais real possível. E nossos protagonistas são Gin, Hana e Mitsuki, moradores de rua que encontraram uma criança numa caçamba de lixo e agora vão entregar ela aos pais. E é isso, esse é o plot. Não tem nada de mirabolante como os outros filmes do Kon, mas não precisa, sabe? Os filmes de Natal que víamos na infância, como Esqueceram de Mim, O Herói de Brinquedo, e dizer isso acabou de denunciar a minha idade, que é muitos números, e mesmo aquele filme do Grinch, o primeiro, e não aquela desgraça que a Illumination fez. Sinto cheiro de chá. Eram filmes simples, que entregavam a magia dos filmes de Natal, edificantes de verdade. Hoje em dia a gente tem o quê? O The Rock lutando junto com o Chris Evans para salvar o Papai Noel? Tá bom, né? Ainda assim, Tokyo Godfathers é um filme muito competente, a começar por uma coisa muito importante que por vezes é ignorado quando analisamos obras no geral. Ritmo. Porque mais do que escrever o que vai acontecer numa história, o como isso vai acontecer é tão ou mais importante. De que forma isso vai se ligar com o resto da trama? Como escrever essa situação de forma interessante? Como dar bons ganchos para manter o público interessado na história? Como fazer isso de forma que ainda faça sentido e construa o arco desses personagens? Várias vezes vemos filmes e séries com premissas até muito boas, mas que por vezes acabam sendo atrapalhadas por partes que simplesmente enrolam ou aceleram demais as coisas, sem que seu emocional acompanhe, sabe? Isso é uma parada que afeta até obras muito boas como a segunda temporada de Arcane, que eu já analisei no canal. Aliás, se você tá gostando do vídeo até aqui, não esquece de se inscrever, de curtir e de comentar, além de seguir a gente nas nossas outras redes sociais. Agora voltando para o vídeo. Nesse sentido, Tokyo Godfathers acerta e erra ao mesmo tempo. Por um lado, eu admito que o filme pega várias saídas fáceis de roteiro, com os personagens numa cidade tão grande quanto Tóquio, encontrando o exato personagem que tinha ligação com o Gin, ou diversos personagens com o mesmo nome específico. Porém, essas coincidências existem para acelerar a narrativa, e logo após elas temos ótimas viradas no enredo, com os personagens se vendo em vários perrengues e enrascadas enquanto procuram pistas de onde estão os pais da Kyoko. E mesmo sendo um filme de 1h30, o que é pouco para os padrões atuais que insistem em ter 2 horas de duração, mesmo o filme não tendo uma história para isso, em nenhum momento eu senti que estivesse faltando ou sobrando algo. Tudo estava no seu devido lugar nesse filme. Fora que a história ia pincelando sobre cada um dos 3 protagonistas, o que de novo são histórias simples, mas a forma como isso é entregue, aos poucos mostrando pequenos detalhes que nos deixam muito curiosos, com um deles inclusive mentindo sobre o próprio passado, o que é muito bom para manter a história num movimento, num fluxo constante. Fora que os personagens são muito carismáticos e têm uma química muito única, eles são muito bons juntos. E sobre isso vale um comentário à parte sobre um deles. A Hana é uma mulher trans que vive junto com o Gin. Durante a história vemos ela ficando
ficando doente e cuspindo sangue. Então descobrimos que ela aparentemente tem HIV. O que é um ponto interessante, já que durante muito tempo a AIDS foi associada diretamente à população LGBT. Fora que em 2003, ano que o filme foi lançado, o Japão passou por um surto de HIV. Inclusive, na história, quando eles chegam na antiga casa onde a Hana vivia, que era um local que acolhia gays e trans, a mãe dela, né, entre aspas, pergunta do seu antigo marido Ken se ele tinha morrido de doença ou não. Ela diz, não, ele morreu escorregando num sabonete. O que é engraçado porque é anticlimático, ao mesmo tempo que é bem tenso. No geral, esse filme tem essa coisa de mostrar com uma certa leveza um mundo que por vezes é muito trágico. E nada demonstra isso melhor que a cena do cemitério. O trio vai até esse lugar procurando algo para a pequena Kyoko comer, já que no Japão é comum certas pessoas deixarem objetos e até comida nos túmulos dos parentes. Eles então encontram fraldas e uma mamadeira, e dado o fato de que só haviam eles naquele lugar, aquilo provavelmente foi deixado no túmulo de um recém-nascido que acabou de falecer. E esse filme no geral tem esse tom mais melancólico em alguns momentos, com o trio protagonista cada um tendo seu motivo particular para estar ali. Eles cometeram erros e resolveram apenas fugir e se afastar das suas famílias. Mitsuki, que é a mais novinha, esfaqueou o pai numa briga. Gin perdeu tudo em apostas e bebida, e a Hana perdeu seu marido e seu trabalho. O curioso é que eles não foram expulsos de suas casas, eles que quiseram sair, acreditando que eles não eram dignos de perdão, ainda que os familiares os quisessem de volta. Assim, o desejo de levar aquela recém-nascida de volta para os pais reflete o desejo dos protagonistas de voltarem para casa, de terem uma família de novo, o que captura como nenhum outro a essência do que um filme de Natal deveria ser. Olha, eu sei que é estranho eu falar disso agora, mas pensa sobre o filme como um todo, sobre a história não só ser ambientado na época de Natal, como em diversos momentos há referências à data, com o número 1225 aparecendo em vários momentos da história, com o trio protagonista sendo uma óbvia referência aos 3 reis magos da Bíblia, mas principalmente sobre como essa história trata de família, do que isso realmente significa. Nós vemos Gin, Hana e Mitsuki brigando, discutindo, mas eles se gostam bastante. Porém, eles não são uma família de fato. Não porque o único tipo de família possível e aceitável são homem, mulher e filhos, mas porque eles tinham se reunido justamente porque eles estavam fugindo das suas famílias, tentando sumir junto com seus erros. Porque por mais que os parentes e amigos os perdoassem, eles não conseguiam se perdoar, não conseguiam encarar os seus próprios erros. Nesse sentido, o filme monta um arco positivo em conjunto, deles entendendo que erraram, mas que devem enfrentar as suas falhas, ao mesmo tempo que ainda merecem o perdão das pessoas que amam. Porque no fim, isso que família significa, aqueles que estão com você independente da situação. Eu acho que é por isso que esse filme me passa uma sensação tão nostálgica, porque essa é a mensagem central desses filmes clássicos de Natal, como Esqueceram de Mim, Grinch, aquelas adaptações dos Fantasmas de Scrooge, até mesmo o recente Natal em 8 bits. Não são filmes complexos ou cheios de firulas, mas que no fim do dia são filmes cativantes de assistir e que deixavam uma marca na nossa memória. Isso porque mexe com temas muito caros para qualquer pessoa, esse sentimento de fazer parte de algo e de estar ao lado das pessoas que gostam, as pessoas que querem você. E é por isso que o filme Tokyo Godfathers é um clássico esquecido do Natal. Bom, eu acredito que seja isso. Dessa vez um vídeo mais curto, para compensar aqueles quase 40 minutos que foi a análise de Arcane. Se você gostou do vídeo até aqui, não esquece de se inscrever, curtir, comentar e seguir a gente nas nossas outras redes sociais, @Açocatopoli, lá no Instagram e no TikTok também. Aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!